Você tem dificuldade em saber qual leite comprar quando vai ao supermercado? Você se pergunta se vale a pena pagar mais pelo leite desnatado, sem lactose ou orgânico? E será que os leites vegetais realmente são saudáveis? Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro de tudo, vamos entender a função do leite na natureza. As fêmeas dos mamíferos produzem leite durante a gravidez e lactação para suprir as necessidades nutricionais dos seus bebês. Isso significa que o leite contém nutrientes e anticorpos nas quantidades perfeitas para aquela espécie em questão. Muita gente se esquece que o leite é uma secreção mamária. Por isso, o leite de qualquer espécie é repleto de hormônios femininos, como por exemplo o estrogênio e colesterol. Dito isso, será que é saudável beber leite de vaca, principalmente quando você é um adulto? Veja que os bezerros precisam atingir centenas de quilos em alguns meses. Por isso, o leite de vaca contém fatores de crescimento, anticorpos e nutrientes em quantidades enormes que excedem muito as necessidades humanas. E isso, obviamente, acarreta efeitos adversos à saúde humana, desde problemas de pele, diabetes e endometriose até câncer. Mas vamos entender melhor. As gorduras saturadas e o colesterol presentes em grandes quantidades no leite integral causam pressão alta, sobrepeso e colesterol alto, aumentando os riscos de derrame e infarto. Essas substâncias, juntamente com a caseína e a lactose, também causam a inflamação do corpo. E a inflamação crônica é um fator que predispõe ao câncer. E por falar em câncer, estudos mostram que o consumo de leite bovino aumenta os riscos de câncer de mama e câncer de próstata. Isso decorre principalmente dos altos níveis de estrogênio presentes no leite, que acabam por desestabilizar os nossos hormônios naturais, tanto em homens quanto em mulheres. O consumo de leite também desencadeia a secreção de insulina, de hormônios do crescimento e de fatores de crescimento semelhantes à insulina hepática, o chamado IGF-1. Esses compostos estão associados à ocorrência de pele oleosa, acne, puberdade precoce, diabetes tipo 2, piora dos sintomas da TPM e da menopausa, endometriose, síndrome do ovário policístico e problemas de fertilidade. E não acabou não, as proteínas do leite também estão ligadas à incidência de diabetes tipo 1. A beta-caseína, por exemplo, pode desencadear reações imunológicas que destroem as células do pâncreas que produzem insulina. Por essas e outras razões, alimentar bebês com leite de vaca não é recomendado. Os níveis excessivos de proteínas, sódio, potássio e agentes imunológicos no leite bovino podem causar alergias e até mesmo sobrecarregar os rins do bebê. Além disso, os componentes do leite, em especial a lactose e a caseína, causam distúrbios gastrointestinais, tanto em adultos quanto em crianças. Você já parou para pensar quantas pessoas têm dificuldade em digerir a lactose? 10%? 20%? Quem vota em 30%? Nada disso. Mais de 2/3 da população mundial tem dificuldade em digerir esse açúcar. E essa taxa aumenta muito entre negros, pardos, asiáticos e indígenas, o que significa que grande parte, se não a maioria dos brasileiros, sofre de algum grau de intolerância à lactose sem nem saber. Muitos passam a vida toda sofrendo de azia, desarranjos intestinais e inchaço abdominal e nem desconfiam que o problema vem do leite. Vejam então que o leite de fato contém quantidades grandes de proteína e de cálcio, mas às custas de uma série de problemas graves. A narrativa de que leite bovino ou de qualquer outro animal é bom para a saúde é ultrapassada e não é sustentada pelas evidências científicas. Estudos mostram, inclusive, que os riscos de fraturas entre pessoas que consomem leite e aquelas que não consomem esse tipo de produto são os mesmos. Isso não é de se espantar, já que o cálcio está presente nas plantas também. Aliás, é das plantas que as vacas obtêm o mineral. É por isso que o governo do Canadá e a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, já retiraram o leite das suas recomendações nutricionais. Mas e o leite desnatado? Ele é mais saudável? Bom, o leite desnatado passa por um processo em que as gorduras são retiradas. Portanto, o leite desnatado não contém gorduras saturadas e nem colesterol
e por isso vai ter um valor calórico também menor. No entanto, todos os outros problemas persistem. E o leite sem lactose, vale a pena consumir? Bom, esse produto não contém o açúcar lactose, por isso, quem é intolerante a esse açúcar vai conseguir digerir esse leite melhor. No entanto, todos os outros problemas persistem. E o leite orgânico, esse é bom, certo? Bom, o leite orgânico vem de vacas que foram alimentadas com pasto ou ração orgânicos, sem transgênicos, e que não receberam tratamento com antibióticos durante a sua vida produtiva. Isso significa que ao consumir leite orgânico, você não vai estar ingerindo resíduos de antibióticos, de fertilizantes químicos e de pesticidas, o que acontece com o leite convencional. No entanto, todos os outros problemas persistem. A propósito, os resíduos de antibióticos são um problema seríssimo na produção de leite. Isso porque as vacas ficam doentes com frequência, seja por conta do confinamento, da manipulação excessiva das tetas. Elas são ordenhadas várias vezes ao dia durante grande parte do ano e isso inflama as tetas, gerando a tão famosa mastite, a mesma inflamação que acontece em nós mulheres, e também por conta das gestações sucessivas, que acaba por deteriorar o sistema imunológico desses animais. Quando nós bebemos o leite da vaca, nós vamos ingerir todos os resíduos dos antibióticos que ela recebeu ao longo da sua vida. E isso vai gerar uma série de problemas de saúde em humanos. Por exemplo, o desequilíbrio da flora intestinal, alergias, malformação genética e até mesmo a resistência aos antibióticos. Os antibióticos que são receitados para animais de produção são muitas vezes os mesmos que são usados em humanos. Por isso, muitas pessoas não conseguem se curar de certas doenças causadas por bactérias, justamente porque elas se tornaram resistentes aos medicamentos. Mas e os leites vegetais, finalmente? Eles são uma boa alternativa ao leite bovino? Bom, veja que os leites vegetais são produzidos a partir de grãos, de sementes, de leguminosas e até mesmo de frutas. Isso significa que a composição dos leites vegetais vai variar grandemente de acordo com o ingrediente base. Nós temos leite de arroz, leite de soja, leite de amêndoas, leite de gergelim, leite de castanha de caju e assim por diante. Ou seja, nenhum leite vegetal vai ter a mesmíssima composição e valor nutricional que o leite bovino, o que na verdade é algo positivo. Portanto, você vai escolher o seu leite vegetal de acordo com o sabor, cor, viscosidade da sua preferência, o preço, o valor nutricional esperado e até a finalidade desse produto. Se é para fazer um bolo, se é para tomar direto do copo ou colocar, por exemplo, num cereal. Por exemplo, o leite de arroz tem um teor de proteínas bem baixo, portanto, pode ser uma boa escolha para quem sofre de problemas renais. O leite de soja tem alto teor de proteínas e de gorduras com zero colesterol, como todo produto vegetal. E algo interessante, os leites vegetais podem ter mais cálcio que o de vaca. E aí alguns podem argumentar que o cálcio presente nos leites vegetais é adicionado, não é natural. Mas, como eu já disse, as plantas também contêm cálcio. E mesmo quando o cálcio é adicionado nessas bebidas, não há problema algum. Veja que, inclusive, o próprio leite de vaca desnatado é enriquecido com vitaminas A e D, porque na retirada da gordura do leite desnatado, você também reduz a biodisponibilidade dessas vitaminas que são lipossolúveis. Ou seja, não há problema nenhum em enriquecer um produto com determinado nutriente. Aliás, por lei, muitos produtos alimentícios requerem fortificação. Por exemplo, a farinha deve ser enriquecida com ácido fólico e com ferro, segundo recomendações da Anvisa. Portanto, gente, não tenham medo de produtos fortificados, não há problema algum. Resumindo, os leites vegetais são produtos saudáveis, sim. Eles possuem proteínas e gorduras de boa qualidade, carboidratos, fibras, vitaminas, minerais, compostos antioxidantes que fazem bem para a saúde, e você não precisa nem mesmo comprar os leites vegetais de caixinha de supermercado. Você pode fazer o seu próprio leite vegetal em casa. É fácil, é barato, procure na internet, existem muitas alternativas. Enquanto isso, o leite de origem animal não é um produto saudável.
a não ser que você seja um bebê tomando leite da sua própria espécie. Mas por que ninguém fala sobre isso? Você pode estar se perguntando. Bom, por questões culturais, interesses econômicos e até mesmo falta de informação. Nós herdamos o costume de tomar leite de vaca e por isso nós achamos que é saudável e que é normal. Existe toda uma indústria por trás desse costume que lucra com a nossa desinformação. Além do que muitos profissionais da área da saúde não leem a literatura científica, não se atualizam e inclusive carregam preconceitos, achando que somente os produtos de origem animal é que contêm os nutrientes essenciais, mesmo quando a ciência diz o contrário. E assim as pessoas continuam consumindo produtos que fazem mal para a saúde e ficando doentes. Isso é obviamente injusto. Bom, gente, eu vou ficando por aqui e eu convido vocês a escreverem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo. Obrigada, boa sorte e até a próxima!